Boa noite a todos. Meu nome é Jeane, faço parte do Polo Gravatá, faço licenciatura à distância de História. Quero falar para vocês hoje um pouco sobre o Atlântico Negro na Rota dos Orixás e também sobre a África e o tráfico dos escravizados no Atlântico. Quero desejar as boas-vindas a essa pequena explanação aos professores Leandro e Diogo e aos demais colegas. Bom, para iniciar, eu quero falar que eu tirei meu conteúdo do livro, da História Geral da África, volume 5. O autor é Ogot Bethuel Allen, e também do Atlântico Negro na Rota dos Orixás, um vídeo do YouTube. Então, foram as minhas fontes e é a partir delas que vou explanar para vocês a questão do tráfico dos escravizados no Atlântico. Então, a princípio, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, né? Eu queria indagar o porquê da religião afro-brasileira, dessas religiões africanas, terem ficado com tanta influência aqui no nosso Brasil, né? De acordo com tudo que aconteceu, com tudo que eles passaram, com tudo que eles sofreram, como foi que eles conseguiram, diante de tantas dificuldades, arraigar sua religião aqui no Brasil e, de certa forma, fazer essa mistura, né? De religião e outras coisas, essa multiculturalidade, como foi que isso conseguiu sobreviver? Então, iniciamos com uma observação do tráfico, né? A gente sabe que não foi uma coisa muito simples. O tráfico dos escravos, ele é numa amplitude muito maior do que a gente pensa. Então, vamos iniciar pensando de que forma todos os escravos trazidos para cá, né, que cruzaram o Atlântico, como será que eles se sentiam? O que será que eles pensavam? O que será que eles perderam? O que será que eles ganhavam? Né? Isso nós vamos debater ao longo da aula. Outra coisa muito importante também são as estatísticas, né? Nós sabemos que mais de 12 milhões de escravos atravessaram o Atlântico, foram escravizados para cá. Dentre eles, pouco se sabe, mas é um número muito alarmante. Um quarto dessa quantidade eram crianças. Isso é muito pouco falado, né? As crianças normalmente eram prisioneiras de guerra, que perdiam seus pais, ou os homens que tomavam conta ali, eram mortos em batalhas, e geralmente sobravam mulheres, idosos e crianças. Então esse tráfico também estava repleto de crianças nos navios, né? Nós também sabemos que a vida útil de um escravo era de 5 a 7 anos, mais ou menos, e que essas viagens no cruzamento do Atlântico foram, assim, muito corriqueiras, era uma coisa já normal, se pode-se dizer assim, né, de tudo que acontecia naquela época. Então, é isso. Os africanos, quando começaram a ser escravizados, nós também sabemos que já na África havia esse tipo de escravidão, né, entre eles. A grande diferença da África escravizadora para a Europa escravizadora, se é que eu posso pontuar dessa forma, é que para os líderes africanos, eles eram mais interessantes ficarem com mulheres, crianças, e os homens tomarem outro destino, porque eles tinham medo de dar algum tipo de problema, de ativar algum tipo de revolta. Então, já existia esse tipo de escravidão na África. Quando esses homens começaram a ser exportados para cá, né, e começaram essas grandes viagens através do Atlântico, existiam muitas coisas por trás disso. Todos os escravos, eles foram roubados em todos os sentidos, né? Nós falamos da violência psicológica que eles sofreram, principalmente porque não tinham mais direito a pensar como eles pensavam, eles não tinham direito de expor suas ideias, eles não tinham direito de requerer nada, e eles não tinham direito nem de pedir por sua vida,
né? Eles perderam praticamente tudo. Isso foi uma coisa muito difícil, né? De entender como eles conseguiram ainda manter algumas tradições. E o nosso ponto X aqui da nossa questão, além de toda essa questão do tráfico, né, pelo Atlântico, seria a questão da religião. Da religião, no caso, afro-brasileira, né, que eu já falei anteriormente. Então, como foi que conseguiu realmente permanecer, uma vez que eles perdiam tudo? Então, assim, primeiramente eu quero dizer a força dessas pessoas, desses seres humanos. Eles não desistiam, por mais que tenham roubado tudo deles, a família, as raízes, os sonhos, toda a cultura, tudo que foi roubado deles. Mesmo assim, eles tentavam. As oportunidades que eles tinham quando se reuniam nessas alas, né, de estar colocando sua religião em prática. Muitos tentaram ser, tipo, forçados a mudar sua religião para o cristianismo. Mesmo assim, eles continuaram com suas influências religiosas. E entre eles praticavam da forma que podiam. Um dos itens principais é que, quando eles estavam nas senzalas, os senhores de engenho, os senhores deles, achavam melhor deixar que eles tivessem aquilo ali, no momento em que eles estavam para descansar, para dormir, essa liberdade religiosa, liberdade entre aspas, né? Mas que eles pudessem colocar em prática, porque evitaria contenda, evitaria fuga, evitaria qualquer tipo de motim. Então isso para os senhores era interessante. Então essa cultura religiosa ficou assim muito forte, impregnada aqui no nosso Brasil. Não só aqui, né? Em vários outros lugares também. Então eu quero falar assim da importância e da religião, né, deles, que a gente sabe que existem várias vertentes. O candomblé, por exemplo, depende muito da localização de onde vinham os africanos, né? E temos aqui fortes influências, como o Xangô, aqui em Pernambuco. Temos o Queto, na Bahia. Temos o tambor de Minas. Então, assim, foi uma mistura de religião muito importante. Essas religiões ainda têm uma influência e uma força aqui no nosso país, né? Então, isso foi muito importante. E, respondendo à pergunta inicial, foi justamente o questionamento de como essa religião conseguiu sobreviver mediante tantas dificuldades. Foi justamente isso, a força desse povo, que é indiscutível, e também a liberdade que, de certa forma, eles tinham para poder estarem aí colocando em prática a sua religião. Então, hoje, mais uma vez, queria ressaltar a importância que temos do estudo mais aprofundado sobre a África, os africanos, sobre os escravizados, mas de uma forma mais ampla, né? A gente tem que enxergar além, porque quando a gente fala de escravo, do Atlântico, das navegações e de todas as dificuldades, a gente fica meio que bitolado a entender que os escravos entraram nos navios, alguns morriam, outros ficavam com fome, outros doentes e eram jogados no mar. Não eram bem assim. Apesar de tudo de ruim que aconteceu, eles mantiveram uma certa firmeza e força para poder conseguir conquistar o espaço deles, né? Então, eu quero dizer que na leitura também, né, o autor ele enfatiza bem essa questão da cultura, né, que foi imposta aqui também para a gente. Apesar de tantas vezes serem obrigados a suportar e a ter que engolir tudo que era dito a eles, eles mantiveram as raízes, né? Eles não puderam, talvez, dar jeito às perdas, requerer de novo estar com as famílias, mas muitas coisas eles mantiveram com muita garra e muita força. Então isso tem que ser visto, isso tem que ser estudado, isso tem que ser muito orientado. Nós sabemos que nas viagens de lá para cá, nesse cruzamento do Atlântico, muitos morriam, né? Muitos tinham problemas e muitos chegavam a essa vida, né, que tiveram aqui durante tanto tempo. Mas que bom que tiveram também a sua grande contribuição. Então é isso, pessoal. Hoje eu encerro por aqui e mais uma vez
eu quero enfatizar a importância da escravidão, não, mas a importância da cultura dos escravos, dos africanos, para conosco aqui no Brasil, e de hoje poder estar falando um pouco sobre essa riqueza cultural que nós temos aqui hoje. Então eu sugiro que quem não assistiu possa assistir o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, é excelente, está disponível no YouTube e traz muitas curiosidades acerca dessas questões, inclusive da questão religiosa, né, que foi minha pauta. Então é isso, uma boa noite a todos, agradeço pela atenção e até a próxima.